penso que não é possível falar de Fátima sem uma observação, ao menos, a respeito do segredo de Fátima. O segredo de Fátima. Durante muito tempo, antes da revelação da terceira parte do segredo de Fátima, de vez em quando a gente ouvia notícias sensacionalistas. Olha, tal revista obteve com exclusividade uma cópia do terceiro segredo e vai publicá-la. E saía lá uma declaração, geralmente catástrofes, ameaças que incutiam medo nas pessoas. E daqui a pouco surgia outra revista com o anúncio de que o verdadeiro segredo agora ia ser revelado. E assim foram dezenas e dezenas de cópias do tal de segredo de Fátima. E todos esses anúncios tinham uma coisa em comum, além de serem catastróficos, eram falsos. E nesse meio tempo, as autoridades da igreja, porque havia pessoas, os papas e um ou outro cardeal que havia lido o segredo que Lúcia guardou desde lá, começo da década de 40, dizia não, o segredo de Fátima não tem nada de novo, não tem nada de fora daquilo que já foi anunciado, assim, de especial. O essencial de Fátima já foi revelado. Mas, sabe, a curiosidade humana é algo bastante séria. Quando a mim me perguntavam assim, e afinal, por que a igreja não revela o terceiro segredo de Fátima? Primeiro eu corrigia, dizia, olha, não é o terceiro segredo, é a terceira parte de um segredo. Eu dizia assim que a igreja iria revelar a terceira parte do segredo de Fátima quando todo mundo soubesse as duas primeiras partes que já haviam sido reveladas. E quando eu falava isso, se falasse assim por um auditório, a surpresa e eu diria até a inquietação era grande. Eu percebia que quase ninguém, ou às vezes ninguém sabia das duas primeiras partes. Eu dizia, mas para que a igreja vai revelar a terceira? Se as duas que foram reveladas ninguém conhece. Na verdade, é um segredo em três partes. A primeira parte é referente ao inferno, aquela visão do inferno que os pastorinhos tiveram. A segunda parte, referente à Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora previu, olha, ou a humanidade se converte e se volta para Deus, ou virá uma guerra pior do que essa que estava terminando, a Primeira Guerra Mundial, pior do que essa. E sabemos que na Segunda Guerra Mundial morreram 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. E junto a essa segunda parte, havia uma predição. Se a humanidade não se converter, haverá uma guerra pior e a Rússia, ateia, espalhará os seus erros pelo mundo. Isso Nossa Senhora disse em 1917. O mundo não se converteu, tivemos a Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas morreram e a Rússia espalhou seus erros durante uns 70 anos, destruindo a fé e fazendo e tornando o século XX o século de maior número de mártires pela fé. Sim, são milhões cristãos católicos ou cristãos não católicos que morreram naquelas Sibérias da vida por causa de um regime confessadamente ateu. Bem, no ano 2000, o Papa permitiu que fosse revelada a terceira parte do segredo de Fátima. O Papa esteve em Fátima por ocasião da beatificação dos dois pastorinhos e ali um cardeal leu a descrição de Lúcia. Como sabemos, uma descrição que fala de uma paisagem de muitos mortos, martirizados, bispos, padres, leigos, e uma figura de branco, que Lúcia interpretou como o Papa, passando por ali e ele mesmo sendo alvejado.
numa profecia daquilo que depois iria acontecer, dia 13 de maio de 1981, precisamente no dia, portanto, do aniversário das aparições de Fátima. O que fica, então, deste segredo de Fátima? Apenas assim, uma curiosidade? Não. Fica o apelo de que quando Nossa Senhora vem ao nosso encontro, é para nos alertar, para nos convidar à conversão e à renovação. Em outras palavras, ou o mundo hoje se converte, ou as consequências serão cada vez mais graves. Mas é preciso insistir. Nossa Senhora, como mãe, não vem para meter medo nos seus filhos, para assustar-nos. Vem com carinho de mãe nos lembrar. Olha, meus filhos, seus atos têm consequência. E se eu construo a bondade, eu colho frutos da bondade. Mas se eu semeio sementes de ódio, de egoísmo, de materialismo, de ateísmo, eu colho sementes correspondentes. O apelo de Fátima é atual porque é uma insistência naquilo que Jesus pregou no início da proclamação do Evangelho. Convertei-vos e crede na boa nova. Como converter-se? É voltar-se para Deus com o coração renovado? Converter-se significará também uma volta para Deus pela oração. Insisto, a oração, ela primeiro é um louvor a Deus. Eu paro tudo para dizer, tu és tão importante, meu Senhor e meu Deus, que para mim tu és mais importante do que tudo. Por isso, em adoração, eu te dedico este momento. Mas a oração acabará sendo também uma lembrança para mim mesmo. Eu sou dependente de Deus, eu preciso dele, sem ele eu nada sou. Por isso eu me volto para ele e essa minha atitude de criatura, voltando-me para o Criador, como não vai tocar o coração de Deus? Ele que é Pai, ele que sabe da minha fragilidade, jamais ele deixa de ouvir a prece de um filho querido. Por isso, colocando em prática os apelos de Nossa Senhora em Fátima, ouçamos Jesus. Leiamos o início da sua pregação. Convertamo-nos, acreditemos no Evangelho e pela oração trabalhemos não apenas para a salvação nossa e para o bem da Igreja, mas especialmente para a salvação de todos aqueles que, se não forem tocados e tocadas pela graça de Deus, perderão a vida eternamente. E isto sim é triste.